E aí, turma, tudo bem com vocês? Passando aqui para falar sobre essa vitória do Fortaleza por 1 a 0 em cima do Caucaia, a segunda do tricolor neste campeonato cearense. O gol foi do Tite aos 16 minutos do primeiro tempo. O PV recebeu um bom público, mas já deu para perceber que o Vojvoda está usando o estadual como uma pré-temporada, como um laboratório. Em 2 jogos ele utilizou praticamente o elenco todo. Só para você ter uma ideia, no jogo contra o Iguatu, ele escalou aquela equipe lá e tal, numa boa, Pikachu, Benevenuto, Tinga e tal. Nessa de hoje, contra o Caucaia, somente o Sebadios foi o jogador titular da partida contra o Iguatu. Ele fez 10 mudanças. Colocou João Ricardo, colocou Bruno Pacheco e colocou Dudu, os 3 reforços. Obviamente o Martin Lutero e o Tomás Pochettino ainda não estão aptos, ainda não estão 100% para poder jogar. Mas assim, ele fez completamente mudança, ou seja, está fazendo um laboratório. Obviamente dá para perceber que é isso que o Vojvoda quer, pelo menos nesse início. Ele tinha falado na coletiva passada que queria muito, que a prioridade seria o estadual e a Libertadores, mas a gente dá para perceber que devido à diferença de elenco, obviamente, né, não querendo desmerecer, obviamente, os outros times cearenses, mas tanto Iguatu como Caucaia, Barbalha, Guarani de Juazeiro, é possível que o time do Fortaleza consiga fazer essas modificações, como Maracanã, Atlético, enfim, são times de menor poder aquisitivo, uma qualidade menor, então o Vojvoda obviamente consegue fazer as mudanças que desejar, e hoje foram 10 mudanças, e não só isso, ele muda também o esquema tático, estava no 3-5-2, depois ele mudou para um 4-4-2, obviamente às vezes forçado, isso acontece, como foi o caso de hoje, né? O Brits acabou sentindo uma dor na coxa, saiu e entrou o Pikachu, então ele mudou o estilo, saiu do 3-5-2 para o 4-4-2, e durante a partida ele fez várias mudanças, fez 5 mudanças, entrou o Caio Alexandre, hoje o Caio Alexandre foi titular no jogo contra o Iguatu, hoje foi reserva, entrou durante a partida, assim como o Lucas Sacha. O Romero foi titular contra o Iguatu, hoje foi reserva, entrou no decorrer da partida, mas, enfim, o jogo foi movimentado, mas não foi bom, não foi uma boa apresentação do Fortaleza. Creio que o Caucaia colocou mais dificuldades do que o Iguatu, e o Caucaia até colocou uma bola na trave, né, com o Goiaba, o atacante do time, e por pouco não conseguiu um empate, mas o Fortaleza também criou chance, o Pikachu perdeu um gol inacreditável, daqueles que você fica sem acreditar, sem goleiro, chutou na trave. Teve outra bola na trave do Sacha também, teve um gol impressionante do Pedro Rocha também que ele perdeu. Enfim, o Fortaleza criou oportunidades, mas bem abaixo do que pode produzir, bem abaixo do que foi no jogo contra o Iguatu, quando foi bem melhor no segundo tempo. E nesse não, no jogo hoje contra o Iguatu, o time caiu bastante de produção. Mas enfim, a ideia que eu creio do Vojvoda é realmente fazer laboratório, fazer uns testes, não só de jogadores, ver como é que ficam os jogadores dentro de campo, mas obviamente o sistema tático, rodar o elenco, que isso a gente já esperava. Eu só não esperava que era de um jogo para o outro no estadual, ainda mais com 10 mudanças de uma vez. Foi interessante ver isso do Vojvoda. O time venceu, 2 vitórias, e a ideia mesmo do Fortaleza é conseguir ser o primeiro colocado do grupo, para ganhar uma data, né? Porque quem é o primeiro colocado nessa primeira fase avança direto para a semifinal, não disputa as quartas de final. Então o Vojvoda quer ganhar essa data, obviamente está utilizando todos os seus principais jogadores, todo o seu elenco, rodando e conseguindo os resultados. Deu certo. Por exemplo, agora o próximo jogo no estadual, só daqui a 10 dias praticamente, é dia 29 de janeiro contra o Barbalha, lá na Arena Romeirão. Antes, no sábado agora, vai pegar o Campinense na estreia na Copa do Nordeste. Aí a gente vai ter uma noção, né, para saber se ele vai mesclar do jogo contra o Iguatu e contra o Caucaia, se ele ele mescla esses 2 times que entraram para colocar em campo, ou se ele vai com um ou outro. Então é uma ideia para a gente saber o que é que o Vojvoda está planejando, não só para o Cearense, mas para a Copa do Nordeste. E pelo que a gente está pensando, eu acho, apesar de faltar um mês ainda, mas a Libertadores deve ser o foco principal e não apenas e não somente junto com a Libertadores o Campeonato Cearense. Enfim, o Caucaia fez uma boa partida, eu gostei do time do Caucaia, um time que se movimentou bastante, tentou, pressionou no segundo tempo, se tivesse uma qualidade um pouco melhor, tivesse caprichado um pouco mais, poderia ter empatado, mas obviamente o Fortaleza tem um time tecnicamente bem melhor do que o Caucaia, tanto na parte defensiva quanto no meio de campo e obviamente lá no ataque. O João Ricardo, quando foi exigido, fez uma ótima defesa, uma ótima intervenção. Isso só mostra que o Fortaleza fez um bom investimento justamente para isso,
para conseguir segurar o time e as vitórias, conseguir os resultados nas 3 competições que vai disputar, pelo menos nesse início de temporada, né? O Campeonato Cearense, Copa do Nordeste e Libertadores. Depois chega a Copa do Brasil e depois chega o Campeonato Brasileiro. Tá bom, gente? A gente fala mais aqui nesse conteúdo aqui do YouTube. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, ajuda a gente a produzir, a fazer mais vídeos. Clica aí no joinha, dá um joinha pra gente, comenta, compartilha, coloca nos grupos de WhatsApp e ajuda o canal do blog aqui a crescer. Tá bom, gente? Um grande abraço e até a próxima.